Nós estamos seguindo uma série de mensagens, agora o Evangelho. Domingo passado, se você não veio, você perdeu a primeira mensagem dessa série, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho, e você vai conseguir ver essa pregação exatamente no canal de nossa igreja, através da internet. Estamos tendo aí uma boa aceitação, uma boa frequência, temos uma equipe trabalhando atrás disso. Então, se você não conseguiu vir ao culto ou ouvir a mensagem do domingo passado, quando Paulo fala sobre que o Evangelho é o poder de Deus, e nós estamos numa contrapartida do que estão falando que é Evangelho. E esse tema dessa mensagem, porque nós somos uma igreja bíblica, somos uma igreja centrada na palavra de Deus, e a cruz é o nosso centro, nós estamos vendo como o Evangelho tem sido deturpado. Um Evangelho místico, um Evangelho oportunista, um Evangelho de fábulas, e Paulo vem falando que o Evangelho é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que crê. E nós abordamos alguns pontos muito interessantes domingo passado, e eu quero dar a continuidade agora na segunda mensagem com o seguinte tema: Deus criou o mundo, e o que deu errado? É uma pergunta. Deus criou o mundo, e se Ele criou o mundo, o que deu errado? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, os que encontraram, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra. Deus tem dado um alerta ao mundo. Todos nós que acompanhamos a mídia, a internet, a televisão, podemos observar que como o mundo tem estado confuso. Aumento da violência, aumento da degradação humana, aumento da ética, da perda da ética e da moral. Temos visto como a violência tem assolado as nações através da corrupção, através da pobreza, através da miséria. O mundo tem sofrido, pessoas estão sofrendo todo o tempo. E nós observamos essas coisas através dos meios que nós temos acesso, da literatura, dos jornais. E olhando todas essas notícias, o nosso coração se abate, porque nós deparamos com tudo aquilo que Deus nunca planejou para a humanidade. E a pergunta é: se Deus criou o mundo, o que deu errado? Por que tantas coisas têm acontecido? Tanta violência, tanta corrupção, tanta morte, tanto roubo. Essas coisas vêm à nossa mente e nós ficamos a pensar o que deu errado. Se Deus criou e Ele tem um controle de tudo, o que aconteceu para que hoje a humanidade se encontrasse exatamente no quadro que está? E quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, todo o tempo a Bíblia, irmãos, ele é um movimento em busca do homem. Se nós observarmos desde o Gênesis aos Juízes, a Provérbios, ao Novo Testamento, existe um movimento de Deus ao encontro do homem, um movimento de Deus ao resgatar a sua criação. Há um propósito de Deus em todas as coisas que Ele faz, no intuito de resgatar. Temos a Noé em sua arca, temos as leis, temos o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, que foi ali um povo o qual Deus se manifestava como exemplo para as nações que estavam à volta. Observamos o movimento de Deus através do seu Filho, que se entrega na cruz do Calvário, forma os seus discípulos, e os discípulos saem pelo mundo pregando e anunciando essa palavra. Nós temos a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que anuncia, uma igreja que cura, uma igreja que transforma através do poder do Evangelho. E temos hoje ainda a igreja presente, a igreja militante, o qual anuncia o Evangelho independente das suas denominações. Nós vemos o mover de Deus, o mover do seu Espírito, em busca de resgatar esse homem perdido, esse homem afastado.
essa humanidade que há muito tempo tem estado longe de Deus. E a pergunta é, se Deus criou o mundo, o que deu errado? Vivemos há pouco tempo de anos, um movimento político acontecendo que incomodou muitas pessoas. Os valores conservadores da nação foram, de certa forma, confrontados. E eu não quero aqui entrar em questões políticas, porque eu entendo que cada um aqui deve ter a sua visão de mundo e sua visão também política. Mas nós não podemos deturpar o que a palavra de Deus diz, o que é pecado e o que não é pecado, o que é certo e o que não é certo. Nós não podemos aqui entrar em contradição em relação a isso. Você pode discordar das linhas políticas, mas você não pode discordar daquilo que Deus chama de pecado. E essa cultura que está aí fora, ela caminha formando, ela caminha capacitando, ela vem nos envolvendo como cidadãos que somos, e você também a conceitos e pensamentos que muitas vezes vão contra os ensinamentos da Bíblia. E essa natureza nossa de ser muitas vezes atraído pelo pecado, porque nós somos pecadores, nascemos em pecado e somos pessoas que estamos longe da presença de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós temos uma natureza caída, nos leva a essas coisas, tem um forte impulso sobre nós. E a Bíblia vai nos orientar exatamente sobre essas questões, que nós não devemos andar conformados com as coisas desse mundo, mas transformai-os pelo vosso entendimento, sabendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho vai nos chamar a uma mudança de mente, a uma mudança de pensamento e uma mudança de coração. Nós precisamos de entender que este mundo não foi o plano de Deus. As coisas como estão, não foi um projeto de Deus. As coisas que nós encontramos, que muitas vezes nos assusta, de como o homem, o ser humano, pode agir de tal forma, foi algo que Deus não planejou, mas foi algo que o homem se deixou pelo seu livre-arbítrio e tomou as próprias rédeas das suas mãos e tomou então o destino do mundo, através do pecado, lá no início de Adão e Eva. Eu quero falar nessa noite e utilizar três palavras apenas neste texto, para a nossa meditação, e o primeiro dela é a morte. Paulo está mostrando que nós, antes, vivíamos conforme as nossas cabeças. Eu acredito que antes de você se converter, algumas pessoas aqui, você poderia dizer assim, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, o que eu penso e o que eu quero. E aí você teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz que o velho se fez novo, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Você começou a absorver agora, não os conceitos culturais do mundo, mas devido à escola bíblica dominical, às pregações de domingo, a você viver a vida cristã, essa natureza caída começou a ser transformada. Você já começou a ter uma visão, uma cosmovisão de mundo, uma visão do como o mundo é, diferente. Porque a sua visão das coisas que antes era comum, era normal, começou agora a ter uma nova forma. Você começou a ser influenciado, você começou a ser disciplinado, discipulado, e agora você não pensa mais como antes. O que Paulo está dizendo exatamente nesse texto é que antes nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. O único problema que nós cristãos temos é que nós chamamos pecado atos apenas. Se alguma jovem comete um relacionamento com seu namorado e ela adultera, ou ela tem um filho, ou ela age de alguma forma como também um rapaz, nós então identificamos isso como pecado. Se alguém comete algum crime, alguma coisa, nós olhamos, isso é pecado, porque nós muitas vezes deturpamos a nossa mente, nós chamamos pecado apenas aquilo que é um tropeço na vida, um erro na vida. O que Paulo está dizendo nesse texto é que independente de você ser bonzinho ou não, de você ter errado ou não, ele vai dizer a você que você está morto nos seus delitos e pecados. Não é o ato em si, mas é a própria essência, porque o homem é gerado, ele existe no pecado, se não for a graça de Deus. Porque todos pecaram, diz o texto, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, independente se você seja bonzinho ou não, independente de você fazer coisa errada ou não, você está morto.
Você está fora da presença de Deus. E aí, Paulo, ele vai dizer exatamente usando essa palavra, morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então esse pecado que no início acontece com Adão e Eva, que desobedecem, ele foi espalhado por toda a humanidade. Ele atingiu a todos nós. Nós estávamos longe da graça de Deus. Nós estávamos afastados da presença de Deus. E não havia nenhum recurso aparente que pudesse nos colocar de volta a essa comunhão. Todos aqui conhecem o texto e sabem muito bem quais foram as consequências do pecado. A Bíblia diz que o pecado que Adão e Eva cometeram produziu nele morte, porque Deus havia falado com eles: olha, não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva não foram fulminados porque comeram do fruto proibido. Eles não tiveram a sua vida ceifada. A morte foi a separação de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e não tiveram mais comunhão nenhum com Deus. E a partir da história bíblica, que a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, nós vemos Deus fazendo um movimento para trazer de volta essa humanidade. E aí desencadeia na humanidade algo através do fruto do pecado. Tivemos ali o primeiro homicídio de 2 irmãos, Caim e Abel, um tira a vida do outro. E dali para cá, adiante, nós vemos um mundo fora de rota. E a pergunta é: se Deus criou um mundo, que deu errado? O que deu errado é que o homem desobedeceu a Deus. O que deu errado é que os propósitos de Deus não eram esses. Mas devido ao livre-arbítrio do homem, ele foi lá e desobedeceu a Deus. E diante da sua desobediência, sofreram as consequências do seu pecado. Estiveram afastados de Deus. E Paulo vai dizer exatamente isso, que nós estávamos mortos. A existência humana é uma existência no pecado. Independente de algumas pessoas dizem: não, a criancinha nasce, é um anjinho, vai para o céu e tal. É claro que a graça de Deus, uma criança que não conhece o que é bem e o que é mal, né, ela perde a sua vida, Deus tem a misericórdia daquela criança, porque ela não conhece o que é bem ou mal. Mas todos nós, ao virmos ao mundo, estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós estamos estamos no pecado e debaixo da ira de Deus. Porque toda a humanidade foi jogada de lado, foi expulsa do paraíso. E diante disso, nós estamos vivendo um tempo de morte. Algumas pessoas dizem que nós encontramos: eu faço bem, eu distribuo brinquedo no Natal, eu entrego bolsa de compra, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bem para todo mundo, eu ajudo quem pode, eu pego animal abandonado na rua, eu cuido de idoso, eu cuido de criança, eu faço caridade. Muito bem, você continue fazendo, faça mais, porque isso é bom, é saudável, mas isso não vai produzir em você salvação, porque todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados quando não encontramos Cristo. E o que Deus vem fazer com essa humanidade, já que Ele criou um mundo que deu errado? A desobediência deu errado, nos levou às condições que nós vivemos hoje. Quando nós observamos o Evangelho vem apresentar à humanidade uma porta de saída. O Evangelho vem apresentar para nós um escape. Geralmente, se você vai ao cinema, tem lá uma placa acesa, escrito assim, saída. Porque se acontecer alguma coisa naquele cinema, se pegar fogo em alguma coisa, aquela multidão precisa correr naquela direção. Ela está sinalizada, ela tem uma seta, está acesa. E geralmente é uma porta antipânico, né? Que você não precisa virar nem torcer. Se você encostar nela, ela automaticamente baixa o pino e ela abre. É contra pânico, contra desespero. O Evangelho que nós estamos aqui ensinando através da pregação é as boas novas. O Evangelho não é carro novo, o Evangelho não é sucesso profissional, o Evangelho não é riqueza. Você pode aceitar a Jesus, você pode estar doente de câncer, e isso não quer dizer que você será curado. É claro que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A consequência de buscar a Deus, há bênçãos incontáveis. Mas o Evangelho não é troca, o Evangelho não é mercado. Há muitas pessoas enganadas com o Evangelho, e há muitos oportunistas pregando um Evangelho que nunca foi bíblico, porque as boas novas,
é trazer o homem de volta à comunhão com Deus. Se nós olharmos Jó, se nós olharmos homens como os discípulos que pregaram e ensinaram a palavra, um perdeu a cabeça, outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi queimado em óleo quente, mergulhado em óleo fervente, perderam a sua vida por amor a Deus, e quantos da igreja primitiva, e quantos ainda hoje são missionários no Oriente Médio, colocando em risco a sua família, os seus filhos, e muitos que morreram. Porque o Evangelho é boas novas de salvação. É claro que Deus cura, sim cura, e pode curar. É claro que Deus abre portas de emprego, abre. É claro que Deus pode me abrir a minha mente para que o meu negócio prospere, pode, e Ele tem poder para fazer isso. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos trabalhado para ser uma igreja bíblica e centrada, não com fábulas, não com histórias, não com conversas, para poder atrair gente, multidões, porque nós precisamos ser bíblicos e viver o Evangelho conforme a palavra de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles morreram, mas não fisicamente, sofreram a consequência também no seu físico, tiveram dores, teriam que trabalhar e outras coisas mais, dores, morte física no futuro, mas naquele momento o que afastou eles de Deus foi exatamente uma morte espiritual. Todos nós estávamos afastados, diz o apóstolo Paulo, nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E eu quero entrar agora na segunda palavra desse texto: escravidão. Nós quais costumávamos viver quando seguiam o presente ordem, quando seguiam o curso desse mundo, quando seguiam a ideologia desse mundo, quando seguiam os pensamentos desse mundo, quando seguiam a cultura deste mundo. A visão de Paulo é que a humanidade afastada de Deus, a humanidade morta, ela também era escrava. Porque, amados irmãos, nós somos pecadores sim, e se não for a graça de Deus sobre nós, nós vamos viver nos nossos pecados e delitos constantemente. O que forma a mente é a cultura desse mundo presente. Você já pensou? Quando você liga a televisão, eu não vejo novela, irmão, até porque eu não tenho nem tempo para isso, né? Lá em casa também ninguém vê, nem assiste, e outras coisas também. Mas numa reportagem que eu estava lendo, parece que eu não entendo muito bem disso, nem sei de onde era aquilo. Eu só entendi a essência da história. Parece que uma jovem traiu seu namorado, estava grávida de um outro, e no diálogo entre os três, ela estava propondo que aquela criança tivesse 2 pais. E ali no diálogo entre eles ali, estava acertando o negócio. Eu te traí, estou com um filho, gosto de você, mas você também é pai. O outro é o filho do outro, mas vamos criar essa criança junto. E aí nós começamos a pensar, quem forma a mente e a cultura do tempo presente? Quem cria esses pensamentos que deturpam a visão de Deus para o mundo, para a vida que nós vivemos? E o texto vai dizer, o Deus desse século. O texto vai dizer que, a partir do momento em que o homem se afastou de Deus, ele estava morto, era escravo do Deus desse século. Então Deus criou o mundo e deu errado. Sim, deu errado. Porque o homem foi criado para estar sob o domínio de Deus. Mas a sua desobediência levou ele a estar dominado pelas forças desse mundo, pelo pecado, pelo diabo, por Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Então, quando você olhar o mundo que nós vemos e as imagens que nós estamos, os fatos que estão acontecendo, não pense que Deus tem responsabilidade sobre isso. Pense que o Deus desse século tem criado o homem sob a sua escravidão, tem criado o homem sob uma visão cultural contrária a tudo aquilo que Deus pensou. E o Paulo vai dizer que nós temos que controlar a nossa natureza, irmãos. Olha o que diz o texto no versículo 2. Nos quais antes outrora, segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 3 ele vai falar sobre a carne. E o que nós precisamos entender nessa noite, num evangelho verdadeiro de Jesus, é que antes eu estava morto, a natureza humana está sob a escravidão do inimigo, que veio matar, roubar e destruir, que leva as pessoas a cometerem tudo aquilo contrário à vontade de Deus, a tirar a vida dos próprios pais, a tirar a vida dos próprios filhos, a cometer todo tipo de corrupção, mesmo sabendo que os hospitais estarão sem remédio e crianças irão morrer, mesmo sabendo de que a violência e as drogas matam e destroem famílias. O homem está lá fazendo e realizando. Deus criou o mundo, mas o que deu errado? Deu errado a desobediência do homem contra a vontade de Deus. Romanos capítulo 7 vai dizer isso. Paulo vai falar o seguinte: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso eu não faço, mas o que obedeço isso faço. Então pense comigo, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero é isso que eu faço. O que Paulo está dizendo? A sua natureza é escrava do pecado. Ele não consegue fazer o que ele quer, ele faz aquilo que ele não quer, porque a sua natureza é caída, é pecaminosa, e ele está ali trazendo essa memória de que ele está debaixo de uma escravidão. É mais ou menos parecido, imagina um dependente químico, né? Ele está ali dependendo daquele produto, seja o álcool, seja o pó, seja a cocaína, o que for, ele está dependendo daquilo. Quando ele diz, eu não quero mais, e ele se afasta, a certo momento, o seu corpo físico começa a gritar, ele precisa consumir, ele precisa tocar, ele precisa saciar a sua ansiedade, a sua dependência. E ele então precisa de muita ajuda para que ele se liberte daquele produto químico. E muitas vezes o pecado na vida dos homens, dos seres humanos, é isso, nós nascemos em pecado. E o pecado está dentro de nós, todos estamos destituídos da glória de Deus. E eu vou chegar à conclusão nessa noite, dessa mensagem, eu quero que você leve para o seu coração. Eu ainda não terminei. O que nós podemos ver é que estar morto é exatamente ser dominado por algo. Dominado por algo. Quero dizer uma coisa a você, se você se afasta da presença de Deus, no seguinte forma: deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de vir aos cultos. A sua natureza vai te levar a ver coisas que você não deve ver, a participar de coisas que você não deve participar, a andar com amigos que você não deveria andar. Essa cultura, ela vai contaminar você de tal forma que a sua natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de velho homem, irá ressurgir. Ao ponto de ressurgir, você vai se encontrar num labirinto que somente a graça de Deus poderá tirar você de lá. Por que isso? Porque a nossa natureza é uma natureza caída, é uma natureza afastada da presença de Deus. Vícios, jogos, dinheiro, corpo perfeito. O homem insaciável por si. Você vê pessoas riquíssimas, irmãos, e você acompanha o jornal, você lê comigo, pessoas riquíssimas, bilhões na conta bancária, mas o homem, a sua natureza pecaminosa, ela é tão insaciável que ela quer mais, ela deseja mais, ela precisa de mais. Mas como pode? Esse homem vai morrer, a geração dele vai vir uma segunda geração, não vai conseguir gastar tanto dinheiro. E você pensa como esse camarada se acabou na corrupção, com tanto dinheiro guardado, ele não precisa de mais nada. Talvez para mim e para você que somos pobres. Mas a natureza humana vai levar ele a mais. Ele vai querer mais, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quer ver o outro exemplo? Corpo perfeito. Há uma febre nesse momento de corpos perfeitos. A corrida para a academia, para a beleza tem sido tão intenso que há mulheres e até homens também se deformando fisicamente, porque consomem produtos, fazem exercício, você olha para a pessoa, nossa, você gastou energia e força nisso aí, ainda não é o suficiente, olha no espelho e como não se fosse nada. E a pessoa começa em busca da perfeição, sabe por quê? Porque o homem é insaciável. Ele continua fazendo mais exercício, ele continua tomando mais anabolizante, ela continua fazendo mais cirurgias plásticas e parece uma loucura. Isso não vai acabar, isso não vai ter fim, não, porque o homem é insaciável.
O homem está caído nos seus delitos e pecados. Jogo leva o homem à busca da riqueza, e quem é viciado em jogo sabe muito bem, ganhar apenas uma vez não é suficiente. Ele quer ganhar mais, ele quer ganhar mais, ele quer ganhar mais, até o ponto que perde tudo. Outro, intelectualismo. Pessoas com sede de conhecimento, buscam, se aprofundam, leem e leem mais. Não que a leitura seja ruim, é muito boa, mas às vezes as pessoas ficam com tanta sede de conhecimento que às vezes começam até a perder a noção do mundo que vive, perde a noção da lógica filosófica da existência humana, perde até a sua própria consciência de quem é, porque é uma busca insaciável, e isso é escravidão que o apóstolo Paulo está dizendo. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas eu quero falar agora no terceiro ponto, que Paulo vai falar nesse versículo sobre a ira de Deus. Ele diz lá o texto: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Somos pecadores, estamos em desobediência. E algumas pessoas pensam assim: mas pastor, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá. Por que ele peca e eu tenho que carregar a conta? Algumas pessoas pensam, já fizeram essas perguntas, é uma pergunta muito comum. Só que nós precisamos entender uma coisa: Deus não criou apenas um indivíduo. Adão e Eva é a célula principal de toda uma existência humana. Deus não criou um indivíduo só, Ele criou um casal, Ele criou o gênero humano, e colocou o gênero humano como exemplo de uma civilização que viria. Só que esse gênero humano, a célula principal, a família principal, caiu em desgraças, caiu debaixo do pecado e se afastaram da presença de Deus. E a consequência disso é que a nossa geração, nós que somos seres humanos, herdamos dos nossos pais o problema espiritual. A geração foi formada, a humanidade foi formada a partir de um casal, e esse casal levou o pecado a todo mundo. Mas eu tenho uma boas novas nessa noite para você. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem boas novas para você nessa noite. Eu não gosto de fazer isso não, mas deu na cabeça agora. Quem sabe é o pecado que está dentro de mim, me levou a pecar agora. Eu não faço hipótese nenhuma isso, mas agora veio na minha mente. Tem uma boa nova para você: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a boas novas de que a sua ira foi apaziguada pelo Cristo da cruz. A boas novas é que você morto, é que você escravo, é que você merecedor da ira de Deus, foi alcançado pelo seu amor. A boas novas é que Ele virou o jogo. Ele não veio ao mundo para condenar, Ele não veio ao mundo para destruir, porque o texto vai dizer que eu e você merecíamos a morte, e está lá no último versículo, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a nossa natureza estava contaminada, eu estava completamente perdido, eu não sabia o que ia fazer, eu não tinha controle da minha natureza, eu era um escravo, eu vivia a servidão do príncipe desse mundo, éramos destinados à ira de Deus, nós merecíamos a ira de Deus, porque nós desobedecemos. Mas irmãos, Jesus trouxe vida a nós, Ele virou o jogo, porque a ira de Deus nós merecíamos, mas Ele nos amou de tal maneira, diz o texto, que Ele entregou a sua vida para que eu e você fosse livre. Louvado seja Deus. A nossa natureza humana pode ser transformada, a nossa natureza humana pode ser liberta. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele vem restaurar.
A boas novas é que há restauração, a boas novas é que há perdão, a boas novas do Evangelho é que a graça de Deus, mesmo sem merecer, mesmo morto, mesmo na escravidão, Ele nos amou e trouxe sobre nós a paz sobre a ira de Deus, porque diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus recebe a punição que era minha e sua. Jesus recebe sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ali ele estava se afastando da presença de Deus, se afastando daquela comunhão que ele tinha com Deus. Tudo isso também aconteceu lá no início, quando Adão é afastado do jardim e eles ficam então sem comunhão nenhuma. As boas novas do Evangelho, irmãos, é que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele trouxe paz a nós, Ele trouxe a libertação para nós. Ele virou a mesa, Ele virou o cativeiro em liberdade. Ele tirou a guerra e colocou a paz. E Ele disse: eu sou o príncipe da paz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se nós temos que caminhar para esse lugar aqui, meu irmão, venha com isso no coração. Quando nós cantamos e nós dizemos ressuscitou, esse pensamento tem que estar no meu coração. Eu não estou aqui por apenas, claro que Deus pode me abençoar, mas por bênçãos materiais, por coisas, e nós estamos vendo um evangelho que simplesmente são coisas. As pessoas estão em busca de coisas, as pessoas estão em busca de bênção, as pessoas estão em busca e trazendo o evangelho medíocre, o evangelho mentiroso, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crer. É claro que Deus nos deu perdão e Ele prometeu abençoar a minha vida, abençoar a sua, a nos libertar e abrir portas. É claro, Ele pode curar, Ele pode libertar, nós não estamos negando isso, mas o maior motivo de estarmos aqui nessa noite é saber que a ira de Deus estava sobre mim, mas Jesus trouxe a bonança, Jesus trouxe a paz, Jesus trouxe a libertação. A natureza contaminada, a natureza perdida foi alcançada pelas boas novas da salvação. Cristo morreu por os nossos pecados, mesmo sem merecer. Ele mudou tudo, Ele transformou tudo. E quando a igreja vem para cá para cantar, nós cantamos porque culto, irmãos, é celebração. Culto não é culto fúnebre, não. O culto não é algo morto, sem vida, enfadonho, cansativo. Isso pode ser ritual religioso, mas quando nós entendemos que quando entramos para cá e olhamos essa cruz que aqui está, e nós entendemos o que isso significa, que você estava morto, que você estava perdido e foi encontrado, que você estava morto e te deram a oportunidade, que você era escravo e Ele quebrou os seus grilhões e Ele te deixou livre. Nosso cântico é diferente, a nossa alegria é diferente, o poder de Deus está sobre nós, a graça de Deus, e há algo maravilhoso, porque eu não sei por onde você andou, o que você fez, não importa. O que eu posso dizer a você é que os seus pecados podem ser perdoados hoje. O que eu posso dizer a você é que talvez você olhe para o seu passado e pense assim: nossa, quanto tempo eu perdi, por onde eu andei, porque eu vivi essa história, parece que minha vida acabou. Não acabou, porque Ele pode fazer tudo novo nesta noite. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo nos libertou. A ira de Deus, estávamos mortos, estávamos afastados. Isso nos emociona, irmãos, porque se a gente ama Jesus realmente, se a gente sabe de onde a gente saiu, quem eu era antes de conhecer a cruz, eu não sei nem se eu estaria chegando aos meus 47 anos. É 47, amor? 48, perdão. Eu tento às vezes, né? Não dá, né? Quando a gente olha para trás e pensa assim, onde eu estaria agora? Eu não sei se eu teria minha família, eu não sei se eu teria meus filhos, eu não sei se eu teria a oportunidade de conhecer vocês como irmãos, eu não sei se eu estaria aqui. E aí quando eu olho para trás nessa história e vejo os acidentes que eu sofri, as doenças que eu sofri,
as fatalidades que sobrevêm a todos nós, a tristeza da vida, as portas fechadas, as situações difíceis que vêm sobre todos nós. A gente para pensar, o que seria de mim se não fosse Cristo? Onde eu estaria se não fosse Cristo? E aí quando a gente tem isso no nosso coração, a gente entra por essa porta, irmãos, com uma alegria muito grande de servir. A gente puxa a cadeira, limpa o chão da igreja, a gente varre. Nós sentimos desejo de estar aqui e fica triste que o culto vai acabar, eu só vou ver os irmãos domingo que vem. Quando a gente tem essa alegria, é porque a gente sabe quem foi o Cristo que nos libertou. E a meninada vem cantar, as crianças vêm cantar, e a gente sabe que isso aqui é só um momento, vai haver um tempo que nós vamos passar dessa vida. Eu não vou estar mais vivo, virão outros pastores, vocês também irão passar. Mas como é bom viver nesse mundo, uma cultura que não é nossa, de uma humanidade perdida, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu faço parte desse povo, você faz parte desse povo. Você tem a oportunidade desse povo. Só quem sabe e crê nisso é que tem. Agora, quem não crê, não sente. Quem não acredita, não vive. E olhar para a cruz é algo que precisa nos constranger. O Evangelho não é coisas, o Evangelho não é bênção material. O Evangelho não é isso que estamos vendo por aí. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o seu carro não vai te salvar, o teu emprego não vai te salvar, o seu dinheiro não vai te salvar, a sua beleza não vai te acrescentar nada, a sua casa bonita, o seu carro bonito, a sua casa de praia, o seu emprego, esse concurso que você tanto sonha, isso não vai te dar nada. Ele vai te dar talvez um status nessa vida, mas haverá um momento que tudo isso vai acabar e a eternidade virá para todos nós. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Que você possa valorizar o Cristo que está em sua vida, que você possa amar esse Evangelho, que você possa vibrar com esse Evangelho, não em troca de coisas, mas em vir com um sentimento de gratidão. Desempregado, entrar por essa porta e dizer: obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Entrar por essa porta doente e dizer: obrigado, Deus, pela sua salvação. Entrar por essas portas cheio de problemas no casamento, na vida, filho rebelde e tantas coisas mais, a empresa quase falindo, e você entrar por essas portas e dizer: obrigado, Jesus, pela sua salvação, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é Deus de libertação, é Deus de cura, é Deus de milagre. Deus abre portas, Deus abençoa a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, sim, mas o texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu preciso fazer uma pergunta nessa noite a você, meu amigo que entrou aqui. Esse Evangelho é para todos, esse Evangelho é para você. As boas novas é que a sua vida pode mudar hoje. As boas novas é que não tem nada perdido. As boas novas é que Ele veio aplacar, Ele veio acalmar, Ele veio trazer a ira de Deus, apaziguar sobre nós, e é somente aqueles que creem em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Eu quero deixar uma pergunta a você nessa noite, que visita, que precisa de Jesus e talvez desviado. O tempo é hoje e agora. Jesus quer abraçar você, quer receber você, quer escrever o seu nome no livro da vida. E eu preciso fazer uma pergunta antes de nós cantarmos. Se alguém nessa noite, a igreja está de olhos fechados, que deseja diante de Deus mudar a sua caminhada e receber a Jesus como seu Salvador, mesmo entendendo que é escravo, que está morto no seu pecado, mas Ele trouxe vida através da sua vida, Ele trouxe vida através da sua morte na cruz para você. Eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos aonde você está. Eu quero orar. Deus abençoe aquele jovem. Mais alguém nessa noite? Eu quero orar por você onde você está. Há vidas nessa noite ao lado de Jesus. Essa mensagem é para você, um evangelho simples, puro e genuíno. Há alguém nessa noite que deseja que a ira de Deus seja acalmada, porque todos nós estávamos mortos, mas é Jesus que nos dá vida. Há mais alguém nessa noite que deseja ter um encontro com Jesus?
eu quero orar por você. Se alguém, apenas um gesto de suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Se alguém, eu quero orar por você. Deus abençoe aquela senhora ali, Deus abençoe. Pode abaixar suas mãos. Mais alguém nessa noite, eu quero orar por você. Deus abençoe aquele senhor. Deus abençoe, Job, Deus abençoe. Temos 4 pessoas nessa noite, mais alguém, Deus abençoe você. Há mais alguém nessa noite, apenas um gesto de suas mãos, eu quero orar por você. Essa é uma atitude diante de Deus, é uma atitude diante do Senhor. Se há mais alguém, eu quero orar por você, apenas um gesto de suas mãos. Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite porque o Teu Espírito é dono desta igreja. Tu és aquele que traz vida, Tu és aquele que nos abençoa e nos orienta na nossa caminhada. Eu quero orar, ó Deus, por essas vidas que manifestaram o desejo de estar aos Teus pés. Pai, escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, abençoa nas suas lutas, na sua caminhada. Toma as suas necessidades em suas mãos, porque a Tua palavra diz que precisamos lançar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós e temos a certeza disso. Mas escreve os seus nomes no livro da vida, que eles a partir de hoje possam sentir que há uma proteção, há um cuidado de Deus sobre eles, que eles possam sentir nessa noite que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, e que eles sejam abençoados em tudo aquilo que eles venham a fazer. Escreve, ó Deus, os seus nomes no livro da vida, e que essa decisão hoje seja uma decisão presente, permanente, que o inimigo que muitas vezes vem tentar dificultar, vem tentar nos afastar, ele possa, ó Deus, receber do Senhor o fortalecimento, a bênção é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, amém.